Bom dia, 5h53, sexta-feira, muito bom estar aqui com vocês para mais uma conversa de alta performance, conversa de mentalidade. Hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante. Hoje eu vou te ensinar um hack que vai fazer com que você seja mais produtivo no seu dia, seja mais intencional, consiga cumprir suas tarefas e se sinta mais alegre, se sinta mais feliz em fazer o que você precisa fazer, sem deixar com que outras situações que às vezes não são tão boas no nosso dia, elas interfiram nisso. E eu vou te explicar isso baseado num livro que eu estou lendo, que é O Poder da Alta Performance. E nesse livro ele explica algo muito importante que a gente faz entre as transições das atividades. Então, como assim transições? Por exemplo, você vai tomar um café da manhã na sua casa, aí você vai fazer uma transição para agora você começar a ir para o seu trabalho. No meu caso aqui agora, eu estou indo para o meu trabalho. E aí depois que você chega no trabalho, você vai fazer uma transição de sair do carro e ir começar a trabalhar. E aí você vai sair de uma reunião para outra. São transições ali durante o seu dia. E aí você vai para almoçar, enfim. Só que antes de eu te explicar essa questão da transição, é importante a gente entender um conceito que ele passa que é muito importante. Que é assim, a gente precisa entender, e isso faz muito sentido quando a gente para pensar, que as emoções, elas são automáticas do nosso corpo, tá? Então, tem situações do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente fica ali mais chateado, mais triste, porque aquela situação aconteceu, né? E aí a gente sente automaticamente uma certa emoção. E aí é o que ele explica, a emoção ela é automática, mas o sentimento que a gente pode colocar na nossa vida, nos nossos momentos, nas atividades que a gente vai fazer, o sentimento, ele não é automático, a gente pode definir o sentimento que a gente quer ter para uma determinada atividade. Então vamos supor que você está no seu trabalho, teve uma reunião não tão legal, você ficou meio chateado com os resultados, e aí você vai para uma outra reunião, a vida continua, enfim, depois você vai sair do trabalho, vai precisar treinar à noite, vai encontrar sua família, enfim, a vida continua, certo? E aí para você não deixar aquela emoção daquela reunião tomar conta do resto do seu dia e dos próximos dias, é onde ele explica que a gente tem que liberar a atenção e definir a intenção. Então isso é muito importante. O que significa isso que ele explica no livro? Quando a gente libera a atenção, que é durante essas transições que eu vou comentar aqui com você como fazer isso, a gente relaxa o nosso corpo e a gente define a intenção e o sentimento que a gente quer ter para as próximas atividades, para as próximas interações que a gente vai ter no nosso dia. Então, num exemplo prático que eu estava comentando, né? Você teve uma reunião não tão legal no seu trabalho e aí você vai fazer ali uma transição para uma outra atividade. E nessa transição você vai primeiro fazer de 1 a 2 minutos a liberação de tensão de tudo isso que você acabou de viver. Então como que você vai fazer isso? Como que você libera essa tensão? Ele explica que de 1 a 2 minutos ele fecha os olhos, respira profundamente, vai para um lugar tranquilo, ou então às vezes até na própria mesa, enfim. E ele se concentra e fica repetindo na cabeça dele, é um tipo de meditação isso, mas ele fica repetindo na cabeça a palavra liberação, 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 e imaginando o corpo liberando toda aquela tensão, ele realmente relaxando os músculos dos ombros, relaxando a cabeça, respirando, 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 e assim ele consegue liberar a tensão dessa situação que ele viveu. E isso não só para coisas negativas, mas para as positivas também. Porque aí ele se renova, olha que interessante, ele se renova nessa meditação que ele faz e ele consegue definir agora o sentimento e a intenção para as próximas atividades. Então como assim, né? Você deve estar me perguntando, como assim agora eu entendi a parte da liberação, mas como que eu vou definir? Você define a partir do momento que você faz perguntas para você mesmo sobre essa situação. Então, por exemplo, como que você quer chegar agora para essa próxima reunião que você quer ter? Como que você quer se sentir agora nas próximas interações? Se é um desafio que você vai ter que enfrentar agora,
Por que você não determina para você mesmo que você quer se sentir empolgado, que você quer se sentir confiante para você conseguir lidar com esse desafio, por exemplo? Por que você não determina para você mesmo que você quer se sentir feliz e alegre e contente, sabe? Então, parece ser algo muito simples, né? A gente contando, mas eu vou falar para vocês, depois que eu li isso, né, ficou na minha cabeça essa questão do liberar a atenção, definir a intenção. Porque realmente a gente, é aquela questão que eu sempre falo para vocês do automático, sabe? A gente tá no automático, então a gente entra numa reunião, sai de outra, vai para uma, etc. E a gente vai ali e as nossas emoções muitas vezes elas vão guiando a gente. E quando a gente estuda inteligência emocional, a gente realmente percebe essa questão de controlar melhor as nossas emoções, certo? E aí eu vou até resgatar outras conversas que eu já tive com vocês e por isso que eu falo que é importante você se inscrever, você acompanhar os vídeos. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, ver os vídeos anteriores, porque eles vão se conectando. E nesses vídeos anteriores eu falo muito também sobre a cultura da filosofia estoica. Então, o estoicismo é uma filosofia extremamente importante que fala sobre o domínio das emoções, o domínio daquilo que a gente de fato vai conseguir controlar, daquilo que a gente de fato vai conseguir dar atenção no nosso dia. Porque perceba, a gente não é uma pessoa que controla situações externas, nós não somos pessoas que conseguem controlar tudo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento também que a gente entende que a nossa emoção, né, o nosso sentimento, ele tá ali presente naquele momento, a gente tem que ser mais tranquilo com relação a isso e liberar isso, sabe? Porque não é esse sentimento, essa emoção que vai te guiar pro resto da sua vida. É aquele momento que às vezes não foi muito legal, é aquela sensação que não tá muito boa, mas isso passa e a vida tem que seguir. E quando você entende essa questão agora do estoicismo que eu expliquei, né? Do controle das emoções, e não no controle no sentido de que você vai definir 100%, porque como eu falei, somos seres humanos, as nossas emoções são automáticas, mas é você entender como você está se sentindo, e a partir do momento que você entende o que você sente, você consegue perceber a si mesmo, porque cada um reage de uma forma, e conhecendo a si mesmo, você vai entregar o seu melhor para aquela situação, para aquela determinada pessoa que você está conversando. Você vai entender como você vai lidar da melhor forma, independente de qual seja a sua emoção, o seu sentimento. Isso é ter inteligência emocional. E quando você agora soma a questão do estoicismo que eu comentei aqui, todo esse controle, essa percepção, essa sensibilidade dos sentimentos e das emoções, e você consegue agora aplicar essa parte de fazer uma meditação simples de 1 a 2 minutos para liberar a tensão e definir a sua intenção agora para os próximos minutos, as próximas horas, isso realmente faz total diferença. Então imagina você chegando em casa agora para receber sua família à noite depois de um dia pesado de trabalho. E aí você faz uma pausa, libera a sua tensão do dia e define a sua intenção de chegar alegre, de chegar e dar um abraço na sua família, de perguntar como tá todo mundo, de chegar sorridente, de chegar com uma energia diferente. Então, perceba, a gente tem esse poder, sabe? A gente tem esse poder. Então, eu faço esse convite aqui para você para testar isso. Começa a testar isso no seu dia a dia. Perceba, como eu falei, tá? Não são só em situações ruins, mas perceba que às vezes você sai de uma situação e você pode definir a sua intenção e o seu sentimento para o próximo desafio, para a próxima batalha do seu dia, enfim. E por que eu falei no começo que isso torna as pessoas mais produtivas, isso torna as pessoas mais... E por que eu falei no começo que isso torna as pessoas mais produtivas? Porque o Brandon explica também no livro que as pessoas de alta performance, elas são pessoas alegres, são pessoas que estão ali vivendo o momento, são pessoas que estão ali entregues em fazer o que precisa ser feito da melhor forma, com a melhor intenção. Então, se é um desafio, se é uma coisa assim que tem sido difícil para você lidar no seu dia a dia, defina a intenção então de
se sentir corajoso, de se sentir determinado, de querer resolver isso. Faz total diferença se você, às vezes, vai entrar em uma reunião, em um desafio, de forma totalmente automática e tá lá para, enfim, debater, conversar, ver o que precisa ser feito. Porque você já definiu antes que você vai entrar nessa reunião da melhor forma, que você vai lá para definir o que precisa ser feito, que você vai dar o seu melhor e que você vai encorajar o seu time, ou então falando em outros ambientes que você às vezes está cansado, vai chegar na academia para treinar e foi um dia desafiador, e aí você define a intenção de que não, vou respirar aqui, vou me acalmar e vou dar o meu melhor, vai ser um treino incrível, vou focar, entende? Fala, gente, tô vindo aqui trazer uma novidade para vocês. Vocês sabem como eu falo sobre como ter alta performance em todas as áreas da vida e como eu prezo por questões básicas como o sono, a alimentação, a hidratação e uma excelente rotina de treino. Isso eu sempre vou defender, porque eu acredito que essa é a base que vai nos permitir atingir a excelência em todos os resultados. Somado a isso, eu também sempre falo sobre as ferramentas que vão nos proporcionar chegar a resultados ainda maiores. E uma das ferramentas que eu comecei a utilizar no meu dia a dia foi o Lucidez. Lucidez é um suplemento com ingredientes naturais, onde eu consigo focar a minha energia e manter extremamente produtivo e cumprir todas as minhas obrigações dentro da minha rotina. E assim, é bizarro como isso me mantém focado e às vezes eu nem vejo a hora passar. Então se você quer experimentar o poder da alta performance na sua rotina, eu te convido a acessar o site e usar o meu cupom para você ter 15% de desconto. E eu vou deixar as informações aqui na descrição. Um abraço. Então perceba como todo esse enredo faz total sentido e a gente tem esse poder, né? E uma coisa que eu falo muito para vocês também é viver o momento presente, é estar conectado com o que você está fazendo, porque nada disso acontece se você estiver distraído, preocupado com outras coisas, a questão da ansiedade, e tudo isso a gente fala aqui também, tem outros vídeos falando sobre isso, e por isso que é importante a gente estar sempre também se alimentando bem, tendo uma boa noite de sono, a gente tá com as nossas preocupações, as nossas ansiedades bem reguladas, porque de nada adianta, né, pessoal, passar essa técnica aqui para você e a gente acabar, infelizmente, às vezes, percebendo que a gente não está conseguindo se concentrar, percebendo que a gente não está dormindo bem, que a gente não está disposto para acordar bem no nosso dia. Então tudo isso faz diferença, faz total diferença, na verdade, sabe? E são coisas que a gente negligencia, né? Então, assim, é o que eu falo na Sociedade da Alta Performance, lá na SAP. Quando a gente vai entrar nessa jornada, nesse processo, a gente entende a importância do sono, do sono, da hidratação, da alimentação e do treino, que é o que eu chamo de base chat. Essa é a base que todo mundo sabe que deveria fazer, mas a gente não faz, mas que vai te conduzir para a alta performance. Então, tendo essa base em dia, você consegue depois lá dentro da SAP mesmo acessar todos os outros módulos e entender como ter uma melhor espiritualidade, estar mais conectado consigo mesmo, como ter uma mentalidade de sucesso. A gente tem um módulo só de mentalidade e a gente fala de vários outros pilares que são importantes na nossa vida. A gente fala sobre investimento, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre vários hábitos que são extremamente importantes, hábitos saudáveis para o nosso dia a dia, para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir viver com intencionalidade, para a gente viver melhor, ter um estilo de vida saudável e sermos mais produtivos, conectados com a nossa espiritualidade e ter uma vida realmente com mais propósito, livre desses problemas todos que a gente sabe que infelizmente eles existem e estão aí, infelizmente, na grande maioria das pessoas. Ansiedade, depressão, obesidade, o burnout, enfim. Então, se você quer acelerar o seu desenvolvimento, o seu estilo de vida, você tem que entender que você tem que passar por um processo e esse processo está na Sociedade da Alta Performance. E por que eu falo que você tem que passar por um processo? Porque não é esse conteúdo de forma isolada que você viu, você vai aplicar, ok, essa técnica, mas é essa técnica que você vai aplicar, mas e todo o restante? E todo o processo que você precisa melhorar do seu sono, dos seus hábitos, da sua mentalidade também. Então tudo isso está envolvido dentro da SAP, que é a minha plataforma e que você vai ter aqui embaixo na descrição todas as informações, certo? Se você está chegando agora, como eu já comentei, sinta-se à vontade, quer me conhecer um pouco mais, quer ver outros vídeos, enfim, muito prazer, eu sou o Hélio, inclusive,
Eu vou deixar aqui também o meu Instagram para você me acompanhar lá, com a minha rotina, um pouco mais do que eu faço e todo o meu estilo de vida, certo? Tô indo pro trabalho aqui agora, não sei o que você tá fazendo aí do outro lado da tela, mas espero que esse vídeo tenha agregado para você. Então, se você curtiu, compartilha com um amigo, manda para algum familiar. Vamos fazer essa informação chegar nas pessoas, porque são informações ricas, são informações importantes. E aqui a gente está falando muito de estilo de vida saudável, de alta performance, de mentalidade. Então isso ajuda todas as pessoas a terem um propósito maior na sua vida, ajuda as pessoas a conseguirem mais foco, ajuda as pessoas a serem mais produtivas. Enfim, tudo que permeia esse assunto vai ajudar as pessoas de alguma forma. Beleza? Obrigado pela sua companhia e até mais.